Olá, pessoal! Olá! Observe essa questão acerca de plano inclinado, ok? Eu não deixei evidente aqui, mas esse plano inclinado, ele é isento de atrito. Então, esse plano inclinado sem atrito, ok? Estava dado na questão, eu esqueci de comunicar. Muito bem. A situação é a seguinte. Esse bloco, cuja massa vale 25 kg, no local G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, sobre esse bloco é aplicado uma força F. E o objetivo da questão é determinar essa força F para que o bloco tenha uma aceleração. Ele está dotado de movimento acelerado, plano inclinado para cima. Observou? A força F atua no bloco, o plano inclinado, ele forma um ângulo θ com a horizontal, o ângulo você não sabe, mas você possui os valores de seno e cosseno do ângulo. Pois bem, a força é aplicada puxando o bloco para cima, não sei se é uma atração, mas é uma força aplicada que está trazendo o bloco, acelerando o bloco para cima. Está levando o bloco para cima, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Dada a massa, dado G, isento de atrito, quanto valerá essa força? Então vamos lá, vamos na nossa receitinha do bolo? Toda vez que você tiver um plano inclinado, assim, inicialmente, o primeiro momento seu é justamente representar o sistema de eixos YX. Não esqueça que o eixo Y, que nós vamos representar, é um eixo que forma 90 graus com o plano inclinado. Então, é o eixo perpendicular ao plano inclinado, o eixo Y. E o eixo X, por sua vez, ele vai ser um eixo, o eixo paralelo ao plano inclinado. Eu vou traçar, então, os dois eixos para que possamos, então, representar o diagrama de forças em questão, ok? Vamos lá? Bom, devidamente traçados, então, os eixos, vamos à representação das forças, o diagrama de forças. A primeira força que a gente aprendeu a representar no estudo da dinâmica foi a força-peso. A interação gravitacional, não esqueça, sempre na vertical para baixo. Eu vou traçar, então, aqui, olha, a força-peso desse bloco em questão, ok? Estou traçando aqui, então, a força-peso. P em questão. Tudo bem? Observe que, para esse sistema de eixos, a força-peso ela pode ser decomposta em duas componentes. Peso ao longo do eixo X e peso ao longo do eixo Y. Vamos traçá-los? Vamos traçá-los. Para encontrar Px, você deve traçar uma paralela ao eixo Y, partindo da extremidade da força-peso. E para encontrar a PY, você deve traçar uma paralela ao eixo Y, partindo da extremidade da força-peso, ok? Estamos aqui com as duas paralelas e agora vamos encontrar, então, as componentes, as projeções da força-peso. Essa que eu estou acabando de representar é a componente da força-peso ao longo do eixo X, que chamaremos por Px, ok? Da mesma forma, sobre o eixo Y, nós vamos traçar a componente da força-peso ao longo do eixo, então, que denotamos por PY. É muito importante que você sempre
Observe que esse ângulo de inclinação do plano com a horizontal, ele é exatamente o mesmo ângulo entre a força-peso e a componente PY, tá? Deixa eu salientar, eu não estou representando as notações vetoriais por simples questões práticas. A gente pode representar, mas como a gente está dando tratamento a só cálculo dos módulos, então eu estou me isentando de colocar ali a notação vetorial, tá bom? Só que está faltando uma forcinha aqui, olha. Observa que o bloco ele está apoiado sobre o plano, independente que o plano seja inclinado. Existe uma reação do plano sobre o bloco. Essa reação do plano sobre o bloco é a reação normal. Muito bem. Em termos de qualidade de força, forças personalizadas acabaram, né? Porque você não tem um fio para que pudéssemos representar a tração. Você não tem observa que não tem mola para que pudéssemos representar a força elástica. E a questão as superfícies do bloco e do plano são isentas de atrito, são superfícies lisas, ok? Então, acabaram essas forças. Muito bem. Atenção que agora também é muito importante que orientemos essa aceleração aqui, porque a gente já sabe o módulo dela, que vale 2 metros por segundo ao quadrado, mas precisamos orientar. Ela é uma aceleração paralela ao plano inclinado, mas ela pode ter sentido para baixo ou sentido para cima. A questão afirma que é plano inclinado acima, então nós temos uma aceleração nesse sentido, ok? Tudo bem, né? Estamos aqui, então, bem adiantados. Estou deixando ainda uma determinada coisinha aqui ainda para fazer. Observa. Observa. Vamos aplicar a segunda lei de Newton aqui. Entenda só. A força resultante. Bom, essa coisinha que eu estou me referindo é esse seno e cosseno aqui, que eles devem aparecer para alguma coisa, né? Bom, vamos lá. A força resultante que atua nesse bloco ao longo do eixo X, observa que somente no eixo X existe a aceleração. No eixo Y não existe aceleração. O que a gente poderia afirmar em termos de eixo Y? Bom, vamos lá. Não existe movimento no eixo Y, só existe movimento no eixo X. Ora, então eu posso afirmar ao longo do eixo Y que a normal, a reação normal, tem o mesmo valor em módulo da componente do peso em Y, PY. Ok? Ainda está faltando uma cerejinha. Vamos lá, vamos continuar. No eixo X, não. No eixo X existe a aceleração dada na questão plano inclinado acima. Essa força resultante ao longo do eixo X, que é o eixo do qual o bloco se movimenta, nós temos duas forças de sentidos opostos. Então, nós temos que subtraí-las. Mas sempre subtrair a maior da menor. E a maior força, ela é sempre dada no sentido da aceleração. Observa a aceleração plano inclinado acima, então a força F é maior do que a força PX. Então, ficamos com F menos PX vai ser igual a M vezes A. Sim, o objetivo é calcular a força F. Nós temos a força peso, que é dada pelo produto aqui, olha, da massa pela aceleração da gravidade. Então, sabemos que essa força peso será 25 vezes 10, essa força peso equivale a 250 newtons. Mas atenção, nós não precisamos da força peso aqui, nós precisamos da componente PX. Muito bem. Como é que a gente vai fazer para calcular as componentes PY e PX? É muito simples. A componente colada com o ângulo, lembra da nossa brincadeira? Colada com o ângulo, cosseno. Qual é a componente que está colada com o ângulo? É PY. Então, PY vai ser P vezes
o cosseno do ângulo θ. Assim como PX. PX não está colada, PX está separada. Colada, cosseno, separada, seno. P, seno de θ. Quer dizer, na verdade, a normal aqui, olha, a reação normal equivale a o valor do peso vezes o cosseno do ângulo θ dado em questão, que é 0,8. Em questões como essa, que são isentas de atrito, não existe a necessidade de calcularmos, tá? Caso você queira, ficaria 250 vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é 0,8. O mais importante é calcularmos a componente PX, tá legal? Então vamos lá. A componente PX, que é P seno θ. Ficaremos assim. O objetivo é calcular o valor da força, F menos PX, P seno. P, 250, vezes o seno do ângulo θ, que vale 0,6. Ok? A massa em questão, 25 kg, e a aceleração plana inclinada acima, que vale 2 metros por segundo ao quadrado. Finalizou a questão. F menos 250 vezes 0,6, se nós simplificarmos esse 0 com esse 0, vai ser 25 vezes 6. 25 vezes 6, 150, igual a 25 vezes 2, 50. Encerrada a questão. A força F aplicada ao corpo, que produz a aceleração plana inclinada acima de 2 metros por segundo ao quadrado, essa força aplicada equivale a 200 newtons. Valeu, pessoal. Valeu mesmo.